Queridos, graça e paz a todos. Irmãos, podem tomar os seus assentos. Quer pregar? Vamos, nesta manhã, nos debruçarmos sobre a palavra de Deus. Quero convidar vocês para juntos lermos o texto que está no livro do profeta Malaquias, capítulo 2. E desde já eu agradeço as orações dos irmãos por mim, pela minha família. Benjamin entrou lá em casa, praticamente todo mundo ficou doente. Não só lá em casa, né? Eu tenho visto que a boa parte dos irmãos também entrou nesse clima de gripe. E lá em casa foi pauleira, né? Karine ficou doente, Benjamin ficou doente, Larissa também teve febre, ficou febril, mas não ficou totalmente enferma, né, com o vírus. E Benjamin ainda está no processo de recuperação. E graças a Deus, por enquanto, eu driblei, né? Eu vim lá em casa e eu driblei o vírus. Mas como o pastor Aurélio falou, sexta-feira parece que ele fica incubado uma semana, né? Orar para ele não desincubar, ele ficar incubar no capeta. Malaquias capítulo 2, versículos de 1 a 9, eu quero falar nesta manhã sobre o zelo de Deus pela sua aliança. O zelo de Deus pela sua aliança, e eu quero usar como base o texto de Malaquias capítulo 2, versículos de 1 a 9. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, é fácil de você achar. Se você chegou em Mateus, já passou. Ele é antes de Mateus, né? Ele está ali naquela parte da Bíblia que a gente não gosta quando a gente vai orar, né? E diz assim, Deus fala comigo, e a gente abre, cai naquelas folhas em branco, né? É o silêncio de Deus, né? Ele é o último profeta do Antigo Testamento, o último livro profético do Antigo Testamento. Está aí bem fácil de você achar. Para os irmãos que usam o aplicativo, não é? Fica bem mais fácil. Se bem que tem irmão que ainda erra usando o aplicativo, não é? Fico surpreendido. Tem gente que ainda erra. Não é? Malaquias capítulo 2, versículos de 1 a 9, diz o seguinte a palavra de Deus. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, e atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento,
e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez na Tua presença nós estamos e pedimos a Tua graça neste momento em que nós, como igreja, vamos ouvir a Tua palavra. Senhor, pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo na aplicação do texto sagrado, que a Tua palavra penetre os nossos corações, que a Tua voz seja ouvida aqui neste lugar, e que o Teu nome seja glorificado e a Tua igreja edificada. Em nome de Jesus oramos e todos dizem amém. O zelo de Deus pela sua aliança é o tema. Obrigado, querido. É água de coco? Não, né? Okay. O zelo de Deus pela sua aliança é o tema da mensagem desta manhã. Malaquias, ele é levantado por Deus como sendo a última tentativa de Deus de trazer o povo de volta à prática do verdadeiro culto. Já fazia aproximadamente 100 anos que o povo havia regressado do cativeiro da Babilônia. E a história diz que o clima entre os israelitas era de desânimo, porque quando eles voltaram da Babilônia à sua terra, eles encontraram ainda muita hostilidade. E a história também diz que o povo vivia debaixo de uma grande dificuldade financeira. E parecia que as promessas de Deus não estavam se cumprindo sobre a vida do seu povo. E o povo já não estava mais motivado para servir e adorar ao Senhor. E este desânimo era tão grande que havia alcançado até mesmo os guardadores e defensores da lei e do culto a Deus, os sacerdotes. Os sacerdotes, na época de Malaquias, haviam começado a desprezar o serviço levítico. E é nesse clima de desmotivação e de desprezo ao culto a Deus, que Deus levanta Malaquias como sendo a última voz profética, o último convite de Deus aos sacerdotes para que eles se arrependessem juntamente com o seu povo. No capítulo 1, e eu já tive a oportunidade de trazer a exposição do capítulo 1 aqui para vocês, Deus, ele começa afirmando que ele amava aquele povo, o povo de Israel. E a prova de tal amor estava no fato de que ele havia escolhido a Jacó, que era o pai da nação de Israel, e ele havia rejeitado a Esaú. A primeira parte do capítulo 1 do livro do profeta Malaquias é dirigida ao povo em geral. Mas o capítulo 2, ele é dirigido especificamente aos sacerdotes, aos líderes da nação, aos líderes do culto, aos responsáveis pela adoração a Deus. E nós podemos dividir o texto que lemos nesta manhã em 3 partes.
Na primeira parte, Deus, ele chama os sacerdotes ao arrependimento e ele ordena que eles o respeitassem como deviam, desempenhando suas funções de maneira correta. Está aí no capítulo 2, versículos de 1 a 3. A segunda parte, Deus, ele menciona a aliança que ele havia firmado com Levi e os sacerdotes. Vai aí no capítulo 2, versículos de 4 a 7. E na terceira parte, Deus, mais uma vez, denuncia os pecados dos sacerdotes e anuncia o castigo, versículos 8 e 9. Queridos, já que a repreensão do capítulo 2 do livro do profeta Malaquias é dirigida diretamente aos sacerdotes, eu gostaria de resumir aqui nesta manhã algumas das funções desses sacerdotes do Antigo Testamento. A primeira tarefa do sacerdote no Antigo Testamento era oferecer o sacrifício do povo de acordo com a lei de Moisés, o que consistia em cumprir todo o ritual. Havia todo um ritual estabelecido por Deus, para que alguém pudesse levar um sacrifício até ele e o sacerdote oferecer este sacrifício. O sacerdote deveria cumprir todo o ritual estabelecido por Deus, separando os animais puros dos animais impuros. Não poderia ser oferecido a Deus como sacrifício um animal defeituoso. Não se poderia oferecer a Deus um animal em sacrifício que fosse caolho ou manco. E o sacerdote, quando o judeu vinha trazer o seu sacrifício, ele deveria inspecionar aquele animal. Uma vez que o animal passasse pelo crivo de Deus, uma vez que o animal fosse um animal perfeito e pudesse ser oferecido e usado como sacrifício, o sacerdote deveria agora olhar para o animal e identificar quais eram as partes que podiam ser queimadas no sacrifício. Porque haviam partes do animal que Deus havia determinado que não poderiam ser usadas no sacrifício. Então eles tinham esta tarefa, esta função de observar o animal, de cuidar do sacrifício do Senhor, de acordo com o que estava estabelecido na lei de Moisés. A segunda função do sacerdote no Antigo Testamento era de guardar o templo e de zelar por ele. Os levitas e os sacerdotes eram responsáveis pela manutenção do templo do Senhor. O culto do Antigo Testamento, ele consistia praticamente em matança de bicho. Era o dia todo matança de bicho. Havia muito sangue envolvido, muito derramamento de sangue, tinha que se limpar o animal. E os levitas, os sacerdotes, juntamente com os levitas, eram os responsáveis para limpar tudo aquilo e ter certeza de que o templo do Senhor estava limpo e sempre organizado. A terceira função do sacerdote no Antigo Testamento era de instruir o povo de Deus na lei do Senhor. Então, fazia parte do culto do Antigo Testamento a pregação, a instrução. O sacerdote, ele lia a lei, ele interpretava a lei e ele ensinava a lei ao povo. O povo vinha até a presença de Deus para ouvir do sacerdote a interpretação da lei de Deus. Veja o que diz aí Malaquias capítulo 2, versículos de 1 a 3. Nós temos aqui nesses 3 versículos a repreensão de Deus aos sacerdotes. E Deus começa dizendo o seguinte: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. E aqui existe um trocadilho no texto original, porque os sacerdotes eram os responsáveis por guardar e ensinar o mandamento de Deus.
Mas como eles haviam se desviado de Deus, Deus agora levanta Malaquias e dá a eles um mandamento. Então Deus começa dizendo: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Versículo 2: se o não ouvirdes, e o ouvir aqui não é simplesmente escutar, mas é colocar em prática. Se não colocar em prática e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, e aqui Deus está acusando os sacerdotes de não estarem dando honra ao seu nome. Quando era que os sacerdotes não davam honra ao nome de Deus? Quando eles não cumpriam com as suas funções sacerdotais e não observavam aquilo que a lei de Deus determinava. Quando eles não instruíam o povo no culto e na adoração, eles desonravam o nome de Deus. E aí Deus, ele diz o seguinte: diz o Senhor dos Exércitos, diante disso, da acusação que Deus faz para os sacerdotes, Deus agora, ele traz 5 ameaças sobre os sacerdotes. 5 ameaças aos sacerdotes. Primeira ameaça, Deus diz que Deus diz que enviaria sobre eles a maldição. É o que diz aí o versículo 2. Ou seja, eles estavam desviados de Deus, não estavam cumprindo com as suas funções. Deus levanta o profeta Malaquias como uma voz profética para trazê-los novamente ao arrependimento, ao caminho de Deus. E Deus diz: eu dou esse mandamento a vocês, honrem o meu nome, e se vocês não honrarem o meu nome, eu vou fazer e vou trazer sobre vocês algumas coisas. E Deus começa, primeira maldição, primeira ameaça que Deus traz sobre os sacerdotes. Deus diz: eu enviarei sobre vocês a maldição. É o que diz aí no versículo 2. E a tradução do texto hebraico está correto, é a maldição mesmo. Em Deuteronômio capítulo 28, Moisés havia falado com o povo de Israel, e Deus, através de Moisés, havia avisado ao povo de Israel que se eles obedecessem à voz do Senhor, e se eles fossem fiéis a Deus, Deus derramaria sobre ele bênçãos. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será o fruto do teu trabalho. Mas em Deuteronômio 28, na segunda parte do capítulo 28, está uma lista de maldição que viria sobre o povo, caso o povo não obedecesse e se desviasse de Deus. E aí Deus amaldiçoa, Deus disse que amaldiçoaria o povo com esterilidade, a terra não produziria, eles seriam um povo que viveria em sofrimento. E dentre as maldições de Deuteronômio capítulo 28, havia uma maldição que o judeu considerava como a maldição. Era a pior de todas para o israelita. E essa maldição era de perder a terra prometida, de ser levado a uma terra distante, de deixar de habitar na terra que manava leite e mel. Já faziam 100 anos que Deus havia liberado esta maldição sobre o povo, porque o povo havia se desviado. E Deus havia permitido que os babilônios entrassem na terra e expulsassem o povo da terra e levassem o povo cativo para a Babilônia por 70 anos. Faziam 100 anos que eles haviam regressado, e Deus aqui está dizendo aos sacerdotes novamente: se vocês não ouvirem este mandamento, eu vou liberar sobre vocês novamente a maldição. A segunda ameaça que Deus faz ao povo ainda está aí no versículo 2. Ele diz o seguinte: e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Então a primeira ameaça que Deus faz: eu vou trazer sobre vocês a maldição. A segunda ameaça que Deus faz: eu vou amaldiçoar as bênçãos de vocês. E aqui existem duas interpretações para o que o texto está dizendo.
Pode ser que Deus está dizendo aos sacerdotes que iria amaldiçoar as bênçãos, no sentido de que Deus iria amaldiçoar o fruto do trabalho daqueles sacerdotes. Ou pode ser que Deus também está dizendo a eles que Deus iria amaldiçoar a bênção que eles liberavam sobre o povo. Porque como parte do culto do Antigo Testamento, o sacerdote tinha a responsabilidade de abençoar o povo de Deus. E eles normalmente utilizavam a bênção araônica, que está lá no livro de Números, capítulo 6, versículos 24 a 26. Então pode ser que Deus está dizendo aqui, eu vou amaldiçoar o fruto do vosso trabalho, ou pode ser que Deus está dizendo, eu vou amaldiçoar o povo todas as vezes que vocês levantarem a mão para abençoar. Já imaginou você fazer parte de uma liderança, onde todas as vezes que o pastor levanta a mão para abençoar a igreja, ao invés de abençoar, ele estará amaldiçoando? Você ficaria debaixo de uma liderança como esta? Você faria parte de uma igreja onde todas as vezes depois do culto, quando o pastor fosse dar a bênção, ele liberasse a palavra de bênção, mas Deus transformasse aquelas palavras de bênção em maldição? Eu não participaria de uma igreja desse tipo, eu não ficaria debaixo de uma liderança espiritual desse tipo. Ou pode ser que Deus está dizendo as duas coisas. Pode ser que Deus está dizendo, eu vou amaldiçoar o fruto do vosso trabalho, e eu vou também amaldiçoar a bênção que vocês liberam sobre o povo. Obrigado, pastor. Terceira ameaça de Deus sobre os sacerdotes. Versículo 2. Deus continua dizendo, e vocês na realidade já estão amaldiçoados. Deus diz, eu já tenho amaldiçoado as vossas bênçãos. O povo estava debaixo de uma dificuldade financeira tremenda. O povo estava vivendo um tempo hostil e Deus aqui revela a razão do porquê o povo estava passando por tanta dificuldade. Deus diz, eu já amaldiçoei as vossas bênçãos. Quarta ameaça que Deus libera, o que Deus profere sobre os sacerdotes, versículo 3, Deus diz, eis que vos reprovarei a descendência. Naquela época, o sacerdócio ele era perpetuado pela linhagem familiar. Das 12 tribos de Israel, Deus havia escolhido uma tribo para cuidar do culto e do templo e do tabernáculo, e dentro dessa tribo Deus havia determinado que apenas de lá poderia ser escolhidos sacerdotes para o seu povo. Os levitas, dos levitas é que saíam os sacerdotes. Então naquela época, quem era da tribo de Judá poderia ser engenheiro, poderia ser médico, poderia ser mecânico, poderia ser juiz, mas ele poderia olhar o levita e dizer, eu quero ser levita, e Deus diria, não, você não pode ser levita porque você não é da tribo de Levi, você é da tribo de Judá. O levita, por sua vez, ele poderia querer ser médico, ele poderia querer ser juiz, ele poderia querer ser qualquer outra coisa, mas ele não poderia porque se ele fosse da tribo de Levi, só havia uma possibilidade de profissão para ele, ser levita, ser sacerdote. Filho de sacerdote só tinha uma possibilidade de profissão, qual era? Sacerdote. Aí Deus está dizendo aqui, se vocês não ouvirem este mandamento, eu vou rejeitar a linhagem de vocês. Eu vou rejeitar os filhos de vocês, para que eles não me sirvam como sacerdotes. E isto de fato aconteceu. A Bíblia diz no livro de Hebreus que nós hoje temos um sacerdote ou um sumo sacerdote que é de uma linhagem superior à linhagem de Levi. Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote de acordo com a linhagem de Melquisedeque. Deus reprovou o sacerdócio levítico e levantou um sacerdote que jamais mudará, que jamais será substituído, e este sacerdote é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quinta ameaça de Deus sobre os sacerdotes, versículos 3,
Deus diz o seguinte: e atirarei excremento ao vosso rosto. O pastor Aurélio aqui falou sexta-feira sobre o que é excremento, né? Não precisa ninguém traduzir o que é excremento, né? Vocês sabem o que é, né? São as fezes. Então, quando o judeu oferecia o animalzinho para ser sacrificado, o sacerdote pegava aquele animal e ele retirava algumas partes de dentro do animal, junto com as fezes do animal, porque aquelas fezes não poderiam ser queimadas junto com o sacrifício. Ele não poderia se sujar com aquelas fezes, porque se ele se sujasse com aquilo, ele não poderia oferecer o sacrifício a Deus, porque ele era considerado como impuro. Deus está aqui dizendo: eu vou pegar as fezes desses sacrifícios e eu vou passar no rosto de vocês. Eu vou contaminar vocês com o excremento desses animais, para que vocês sejam levados para fora do meu santuário juntamente com eles. Deus está ameaçando que iria rejeitá-los de uma vez por todas. Deus não estava suportando a forma como eles estavam servindo e adorando ao Senhor. Deus diz: eu vou sujar vocês com esses excrementos, e para junto destes vocês serão levados. É a última ameaça de Deus sobre os sacerdotes. Dos versículos 4 ao versículo 6, Deus fala sobre a sua aliança com Levi, e eu quero convidar a você para ler o texto comigo nesta manhã. Malaquias capítulo 2, versículos de 4 a 6. O texto diz: então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Tudo isso que Deus está falando até agora, todas essas ameaças que Deus trouxe aos sacerdotes, tinham um único objetivo. Qual era o objetivo? Deus manter a aliança que ele havia feito com Levi, porque os sacerdotes haviam quebrado esta aliança quando eles desprezavam o culto a Deus, quando eles desprezavam a adoração ao Senhor. Então tudo isso que Deus vem falando até agora é para preservar a aliança que ele havia feito com Levi. Versículo 5: minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas lhe dei eu para que me temesse, e com efeito ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Deus aqui ele faz um contraste entre os sacerdotes originais, os sacerdotes que receberam aquela aliança, e os sacerdotes na época de Malaquias. E Deus diz aqui que os levitas, os sacerdotes originais, em primeiro lugar, eles haviam servido a Deus com temor e com tremor. Quando eles receberam aquela aliança de Deus, aquele convite para servirem como sacerdotes e como levitas, eles entenderam o peso daquela responsabilidade. E aquela aliança, aquele convite de Deus foi levado com tanta seriedade pelos levitas e sacerdotes originais, que Deus diz que eles serviram a ele com temor e com tremor. Eles sentiram o peso que era ser chamado por Deus. Eles sentiram a responsabilidade. Eles não entravam no templo dançando, como às vezes a gente imagina, né? Dançando, rodando, pulando, sem nenhuma reverência. Eles serviam a Deus com temor e com tremor. Me faz lembrar o texto de Eclesiastes que diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Eles enxergavam aquele convite de Deus como uma grande
responsabilidade. E eles serviram a Deus com esse temor e com esse tremor. Eles entenderam o peso dessa responsabilidade. Segundo lugar, versículo 6, os sacerdotes e os levitas originais, eles trouxeram na sua boca a verdadeira instrução. É o que diz o versículo 6, a verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Deus está dizendo que os levitas originais, eles instruíam o povo com a lei de Deus, coisa que os levitas da época de Malaquias não estavam mais fazendo. Os levitas originais ensinavam o povo de Deus a respeito dos seus oráculos, enquanto que os levitas, no tempo de Malaquias, não estavam ensinando o povo de Deus como deveriam. O povo vinha ao sacerdote para ser instruído, e o sacerdote desprezava aquilo. O sacerdote não instruía o povo na lei de Deus. Em terceiro lugar, Deus diz que os levitas originais andaram em santidade e desviaram muitos da maldade. Eles, além de viverem uma vida de temor e tremor diante de Deus, eles viviam uma vida de santidade e, através da instrução da lei de Deus, eles desviaram muitos da maldade. Hoje nós não temos mais sacerdotes e também não temos mais levitas. Me perdoe você que canta ou que toca e acha que você é levita. Você não é levita. Você é gentil, salvo pela graça e pela misericórdia de Deus. Você é um adorador. Você não é levita. Nós também não temos mais sacerdotes, porque nós também, pastores, não somos da descendência de Levi, mas a nós também foi dado uma função que é equivalente em comparação ao que o sacerdote fazia no Antigo Testamento. Eu não sou sacerdote no sentido de que eu sou da tribo de Levi, como os sacerdotes do Antigo Testamento, mas eu sou sacerdote no sentido de que algumas das responsabilidades que eles tinham, eu também tenho, como inspecionar o culto a Deus e ter certeza de que o culto e a adoração está sendo oferecida em conformidade com aquilo que Deus determinou na sua palavra. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês: na adoração a Deus não há espaço para criatividade. Na adoração a Deus há espaço para fidelidade ao que Deus determinou na sua palavra. Eu não posso usar criatividade para adorar a Deus e adorá-lo da forma como eu acho que ele deve ser adorado, porque eu vivo no tempo da graça, então vamos todo mundo aqui agora acender vela para a glória de Deus. Não, eu adoro a Deus em conformidade àquilo que Deus prescreveu, e Deus foi muito claro e específico na forma como ele deseja ser adorado, e Deus deixou muito claro que se o culto não for em conformidade com aquilo que ele prescreveu, ele não aceita o culto que está sendo oferecido. E o sacerdote tem esta função: assegurar-se que o culto está sendo feito de acordo com aquilo que Deus prescreveu. Por isso, quando você diz assim, eu não gostei daquele culto, ou o culto não foi do meu agrado, você está cometendo um equívoco, porque o culto não é para você. Eu não vim aqui para adorar a você. Por mais bonito que você seja, por mais belos que sejam os seus olhos, Flavinho, por mais simpático que você seja, eu não saí de casa para adorar a você. O grupo de louvor também não canta as músicas que você gosta. As músicas que você gosta, você escuta na sua casa, na sua sala.
As músicas que você gosta, você escuta no seu íntimo com Deus. Aqui a gente canta música que glorifica a Deus, que está dentro do que a palavra de Deus determina como louvor e adoração. Aqui nós fazemos tudo para a glória de Deus, porque o culto é de Deus, o culto não é nosso, o culto é para um ser divino que é maior do que nós, que é totalmente santo e puro. O culto não é antropocêntrico. O homem não é o centro do culto. O homem não é a estrela do culto, o pastor não é a pessoa principal do culto, quem canta não é a pessoa principal do culto. A pessoa principal do culto é Deus. O culto é teocêntrico, é Deus como centro. E o sacerdote tem essa função de inspecionar o culto. Às vezes os irmãos vêm com as ideias, né? Pastor, o que é que o senhor acha da gente acender vela no culto para a glória de Deus? Ou de plantar bananeira para a glória de Deus? É pecado plantar bananeira para a glória de Deus? Não. Mas não cabe no culto público. Cabe no seu culto pessoal. Na sua casa você planta bananeira para a glória de Deus à vontade. Na sua casa você pode acender vela para a glória de Deus. Você pode encher a casa de vela e dizer: eu estou acendendo para a glória de Deus. Pastor, por que eu não posso acender vela no culto para a glória de Deus? Porque a Bíblia não proíbe. Existe algum lugar na Bíblia que proíba que eu acenda vela para a glória de Deus? Não tem. Só que o culto não é guiado pelo que a Bíblia proíbe. O culto ele é guiado pelo que a Bíblia manda ter no culto. Eu não acendo vela para a glória de Deus no culto, não é porque a Bíblia diz que não pode, é porque a Bíblia não diz que pode. Então o pastor ele regula o culto. Dentro do culto tem que existir elementos que Deus prescreveu na sua palavra. Como os sacerdotes do Antigo Testamento, o pastor também tem a responsabilidade de instruir o povo na palavra. E como os sacerdotes originais fizeram, desviar a muitos da maldade. É por isso que quando você vem no culto, às vezes a palavra você não gosta. Porque a função do pregador não é fazer com que você saia daqui gostando da palavra. A função do pregador é instruir o povo na palavra com a esperança de desviar a muitos da maldade. E para desviar a muitos da maldade, às vezes a palavra tem que vir mesmo, como aquela bezetacil do céu que às vezes a gente não gosta. Mas eu sempre digo para as pessoas que não gostam da mensagem que o pregador prega, é que o pregador é como um garçom. Ele só vem servir a comida que saiu da cozinha. Se você não gostou do tempero, reclame com o chefe. E o chefe é Deus. O chefe é Deus. A função do pastor é ensinar, é orientar, é alertar. A função do pastor não é levantar a sua baixa estima. A função do pastor não é ser o seu coach. Se você quer um coach, está aqui o pastor Vanderlei. Pastor Vanderlei oferece os serviços de coach, você pode falar com ele depois. Mas aqui em cima nós somos chamados para pregar a palavra, para falarmos a palavra de Deus, ensinarmos a Bíblia como ela é, sem diluir o evangelho para agradar a audiência ou trazer pessoas para dentro da igreja. Nós somos chamados para dizer que 2 mais 2 são 4, em amor, com graça, com misericórdia, sem fazer carapuça para ninguém, mas não podemos diluir o conteúdo do evangelho para agradar as pessoas que vêm à igreja. E Paulo disse que nos últimos dias as pessoas teriam comichões nos seus ouvidos. O que nós temos hoje em dia são pastores que diluem a palavra, porque o evangelho verdadeiro não atrai multidões, e eles querem igrejas lotadas, inchadas, cheias não, inchadas,
e vale tudo como mensagem da palavra de Deus. E Deus está dizendo aos sacerdotes, os sacerdotes originais, eles instruíram o povo na palavra e eles desviaram a muitos da maldade. E era isso que Deus esperava daqueles sacerdotes, que eles pegassem a lei de Deus e eles ensinassem a lei de Deus como a lei de Deus é: doa em quem doer, agrade a quem agradar, não importa, nossa função não é de modificar o evangelho, é de pregar o evangelho e dizer que pecado é pecado e que Deus é santo. De dizer a você que você pode cantar em pecado, que você pode orar em pecado, que você pode vir à igreja em pecado, que você pode viver uma vida em pecado, mas você só não pode subir para o céu em pecado. Você pode viver uma vida em pecado do jeito que você quiser. Você pode vir aqui, cantar, mas está todo desconcertado. Você pode orar e estar todo desconcertado. Você pode sentar aí no banco, levantar a mão, dar glória a Deus, mas está todo desconcertado, porque só quem conhece você mesmo é você e Deus. Você pode colocar o terno e uma gravata, você pode ter uma carteirinha de membro, você pode ter até mesmo um título de pastor, de obreiro, e está todo desconcertado. Você pode enganar todo mundo. Você pode fazer tudo isso, só não pode subir quando a trombeta tocar. Isso aí você não pode fazer. Porque para subir quando a trombeta tocar, tem que estar em uma vida de santidade. A Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Sabe o que é ninguém no grego? Ninguém. Ninguém no grego é ninguém. Nem pastor, nem evangelista, nem presbítero. Ah, mas eu participei de todas as ceias do ano. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ah, mas eu dei o meu dízimo. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ah, mas eu ajudei os pobres. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Deus não tem compromisso com quem vive uma vida na prática do pecado. E Ele está orientando os sacerdotes e dizendo aos sacerdotes: observem os vossos caminhos, estou dando a oportunidade para que vocês se arrependam, porque eu vou chamar vocês para prestação de contas. Eu vou chamar vocês para prestação de contas. Irmãos, quando Deus chama alguém para prestação de contas, para conversar no gabinete, sabe quando o pastor chama você para conversar no gabinete dele? Meu filho, eu quero conversar com você. Já pensa, o que foi que eu fiz, né? O pastor diz assim: eu quero uma reunião com todos os obreiros. A gente já sabe que vem paulada, né? Todos os obreiros depois do culto no meu gabinete. Agora imagine Deus chamando você para o gabinete dele. Vem aqui no meu gabinete que eu quero conversar com você. Vamos prestar contas. Lhe dei a vida aqui na terra. Você viveu a sua vida. Como você viveu a sua vida? Sua vida foi apenas uma fachada. Você enganou a muitos, dizendo que você era convencido, quando na realidade, convertido, quando na realidade você era convencido. Você viveu uma vida realmente de amor por mim, você me serviu em santificação, você me buscou realmente de coração, você me buscou porque você me ama, você me buscou porque você queria algo de mim. Deus é o Deus que também nos chama à prestação de contas. O que é que nós aprendemos com esse texto? Primeiro, nós aprendemos que Deus é o Deus que zela pela sua aliança. Porque todas as ameaças que Deus fez aqui neste texto era para preservar a aliança original que Ele havia feito com Levi. Pastor Messias trouxe uma mensagem um tempo atrás aqui sobre o Deus da aliança. Deus é o Deus que vela pela sua aliança. Em segundo lugar, Deus ele sempre nos chama
ao arrependimento. Esta palavra dura que Deus deu aos sacerdotes era um chamamento de Deus para que eles se arrependessem. Era Deus dando a eles uma segunda oportunidade, chamando eles e dizendo: venham de volta para mim. Venham de volta para mim, voltem-se para mim, para que eu não traga sobre vocês a destruição. Deus é o Deus que sempre nos chama ao arrependimento. E em terceiro lugar, nós aprendemos que Deus, Ele requer que levemos as suas coisas a sério. Talvez você diga assim: ah, pastor, mas eu não sou pastor, eu não sou obreiro. Mas este peso aqui, o peso desta palavra, recai sobre todos aqueles que foram chamados por Deus para serem crentes. Se você canta, tem que levar a sério o que você faz. Se você limpa os banheiros da igreja, tem que levar a sério o que você faz. Se você toca, tem que levar a sério o que você faz. Se você prega, tem que levar a sério o que você faz. Deus está chamando os sacerdotes à seriedade do seu serviço, porque eles estavam levando as coisas de Deus de todo jeito, de toda forma. Haviam perdido o temor e o tremor original. E eu quero convidar você para ficar de pé nesta manhã. Nós vamos cercar a mesa do Senhor em alguns minutos. E aí talvez você diga assim: pastor, é a 12ª ceia do ano. Eu já sei o que é que o pastor Messias vai ler, eu já sei que ele vai orar pelo pão, vai orar pelo vinho. Eu já venho fazendo isso há tanto tempo que para mim se tornou algo rotineiro e normal. Eu quero convidar você nesta manhã a levar este ato aqui com seriedade, a cercar esta mesa com temor e com tremor, a pegar este pão com temor e tremor, a beber deste cálice com temor e tremor, tendo em sua consciência as palavras do apóstolo Paulo que dizia: aquele que come e que bebe indignamente, ele come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E aí ele diz: portanto, examine-se o homem a si mesmo. Então você vai fazer um exame de consciência neste momento. Você vai fechar os seus olhos e você vai fazer um exame de consciência, um exame interno seu, da sua vida com Deus, do seu caminhar com Deus. 12ª ceia do ano. Como foi o seu caminhar com Deus? Como foi a sua vida com Deus? Você vai fazer essa revisão sua. E aí o apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo e assim tome deste cálice e coma deste pão. Você vai examinar-se a si mesmo. Você vai refazer sua aliança com Deus. Se você quebrou a aliança com Deus, se você pecou, se você transgrediu, você vai pedir perdão a Deus e você vai seguir em frente. Mas você não vai pegar este pão ou tomar este cálice sem antes você fazer este exame de consciência. Sem antes você dizer a Deus: Deus, eu quero que o Senhor coloque no meu coração novamente o peso e a seriedade, o temor e o tremor das tuas coisas. Nós vamos orar nesta manhã. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, pela tua maravilhosa palavra, por esta palavra que é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra, Senhor, em nosso interior. Nós pedimos nesta manhã que o teu Espírito Santo aplique em nós esta palavra e que o Senhor nos dê nesta manhã o temor e o tremor, Senhor, o peso da responsabilidade de servirmos ao teu nome, de sermos chamados por ti,
neste momento em que nós vamos cercar a tua mesa, comermos do pão, bebermos do vinho, nós pedimos que o Senhor cerque o nosso interior com tremor e com temor, para fazermos de acordo com o que a tua palavra determina, que os nossos corações estejam voltados para ti, e não permita, Senhor, que venhamos a desprezar as tuas coisas, não permita que a rotina venha fazer com que venhamos a desprezar as tuas coisas, mas que venhamos a amar as coisas do teu reino, que venhamos a amar as coisas da tua palavra, que venhamos a fazer para a glória do teu nome. Senhor, nós queremos nesta manhã pedir o perdão pelos nossos pecados, que o Senhor apague as nossas iniquidades, que o Senhor perdoe as nossas transgressões, e que o Senhor nos permita, Senhor, estarmos na tua presença para louvarmos e bendizermos o teu nome. Esta é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Pastor Messias.